No vídeo de ontem a gente falou sobre a matzá, que é um pão que não leva fermento. Hoje a gente vai entender o motivo cabalístico para isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tetzaveh, hoje focando nos parágrafos de 74 a 76 do Zohar, sétimo ano de leitura. A pergunta que o Zohar quer responder é: por que a matzá foi o primeiro pão que os israelitas comeram e por que tinha que ser um pão sem fermento, né, como é a matzá? É um pão que ele fica totalmente plano, né, ele não cresce nada no forno, nem dá tempo dele crescer no forno e ele não leva esse fermento. Bom, e aí o Zohar explica para nós que os israelitas nesse primeiro momento, quando eles estão saindo do Egito, né, se libertando da escravidão, eles não têm ainda uma estrutura espiritual que lhes permita comer o pão com fermento, o que o pão com fermento vai simbolizar, que daqui a pouco a gente fala. Eles tinham que primeiro passar por um processo de purificação, experimentar a liberdade, né, saber o que é não ser escravo, e aí eles poderiam comer um pão de verdade. O maná ou outros pães que viriam mais para frente depois quando o maná também deixasse de ser oferecido. Mas neste primeiro momento eles não têm essa estrutura, tá? Então eles precisam realmente amassar, que é o pão sem fermento. Portanto, já dá para entender aí, o Zohar deixa claro, que o fermento representa na nossa vida qualquer coisa que a gente não tem estrutura para digerir, né, que nos faz mal. E a metáfora do fermento é muito clara, né? A gente agora entrando, então, eu falei que ia explorar o simbolismo. O que o fermento faz com uma massa? Cresce, né? Expande, faz essa massa crescer. Portanto, é como mais ou menos aquilo que a gente chama em português de aquilo que faz subir a cabeça, né? Que faz a gente se sentir inflado, ou superior, ou maior, né? Não é à toa que alguns cabalistas modernos chamam esse fermento de ego, por exemplo. Não no sentido psicológico da coisa, mas aquilo que faz a pessoa se sentir arrogante, especial, única, né? Mas não precisa ser necessariamente o ego, tá? O fermento é qualquer coisa que faça a pessoa se sentir inflada, vamos dizer assim, como o fermento faz no pão, e como eu disse, faz com que essa pessoa faz mal para a pessoa, porque ela não tem estrutura para aquilo. Se essa pessoa recebesse essa energia do fermento até em um momento posterior da vida, não faria mal, porque ela já passou por um processo de purificação, e aí realmente ela poderia comer esse fermento e não faria mal. Mas enquanto ela está no estado Egito da coisa, no estado escravidão, aí sim faz mal. Então, para ficar um pouco mais claro, talvez sair do metafórico, do simbólico. Vamos supor que é o ego, né? Num primeiro momento, quando a pessoa veio ao mundo, está aprendendo, né, nos primeiros momentos o que é o ser humano, o que é a vida, sobre a espiritualidade, o ego faz muito mal para ela. Ela realmente começa a se achar superior, começa a achar que ela é única, que ela é especial, não? E isso pode levar ela, por exemplo, a maltratar os outros, a ter relacionamentos muito complicados, né? Ela começa a ter um monte de problemas na vida por causa desse fermento. Bom, qual que é o interessante? Que então no primeiro momento ela aprende a retirar esse fermento da vida, ou que ela não come esse fermento. Até a metáfora que a gente tem na festa de Pêssah é queimar esse fermento, né? Você tem que queimar o fermento para comer a matzá. Muito bem, feito isso, aí ela entra num estado, né, de pureza, de liberdade, como você quiser chamar, sai do Egito, ela pode comer o maná, e aí veja, ela pode pôr o fermento. Por quê? Porque agora a mentalidade dela já é outra. A consciência dessa pessoa já é outra. Então agora ela pode ter o ego, digamos, mas já não é o ego que ela teria quando ela estava no Egito. É um ego corrigido, é um ego saudável. Agora, por exemplo, não é um ego no quesito se sentir melhor e maltratar os outros. É um ego, por exemplo, de saber o seu valor próprio, de saber quais são as qualidades, mas também sem maltratar os outros. Percebe? Ela fez essa conversão no ego. E aqui, repito, eu estou dando um exemplo com o ego, mas o fermento pode representar qualquer coisa na nossa vida, tá? O fermento pode ser uma carreira que a gente tenha, que se eu não souber lidar, não faz parte da minha estrutura, infla, sobe minha cabeça. Pode ser um dinheiro, pode ser um relacionamento, né? Pode ser qualquer coisa que realmente, como eu disse, infla, sobe minha cabeça, e se eu não sei lidar, acaba me fazendo mais mal do que bem. Um bom dia a todos e tudo de bom.